Em primeiro lugar, boa tarde. Aqui é a Isabelle do time de Customer Success do Pipefy e sejam bem-vindos a mais um dos nossos webinars. No webinar de hoje tem uma proposta diferente dos webinars de funcionalidades que a gente faz. Hoje a gente vai demonstrar um conjunto de funcionalidades e de processos que você pode combinar para gerenciar os seus processos de vendas e CRM dentro do Pipefy. Primeiro, a pergunta óbvia, né? É possível gerenciar os processos de vendas no Pipefy? Sim, é possível. O Pipefy é uma ferramenta horizontal de gerenciamento de processos e, devido à flexibilidade de sua estrutura, pode ser usado para gerenciar todo tipo de processo, desde os mais simples, como gerenciamento de tarefas, até os mais complexos que envolvem interação entre times. Nesse processo de vendas que a gente vai apresentar hoje, ele é um processo bem simples, são dois processos interligados a um processo secundário e envolveria tecnicamente dois times, o time de vendas e o time de pós-venda ou de Customer Success. Em operações de vendas ou gestão de clientes, um problema que a gente escuta bastante dos nossos usuários é que eles reclamam que existe uma falta de padrão de execução entre os times de vendas. Ou seja, várias informações não são registradas ou são registradas com duplicidade. O cenário que é enfrentado é que não existe uma segurança ou uma garantia de que o time de vendas esteja seguindo o playbook da empresa. Existe a necessidade de um sistema flexível e que se integre com outras áreas, como, por exemplo, contas a receber, onboarding de novos clientes, etc. Os desafios operacionais que essas empresas enfrentam são ter que registrar informações mais de uma vez manualmente, sistemas que não se comunicam, não conversam entre as áreas, ou seja, cada área tem o seu sistema e na hora de integrar as informações gera uma dificuldade muito grande. As informações espalhadas entre esses diversos sistemas ou em planilhas, conversas em Gmail, etc., o que gera a necessidade de criar muitas integrações entre aplicativos. E também um desafio muito grande é o gap, a diferença enorme que existe entre soluções muito simples, como gerenciamento só por e-mail, e soluções muito complexas, que são os verticais específicos para CRM e vendas, como o Pipedrive, o Salesforce, etc. Por que você deve gerenciar ou por que você pode gerenciar os seus processos de vendas no Pipefy? Gerenciando os seus processos de vendas e gestão de clientes no Pipefy permite que você customize os seus processos de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Ou seja, é muito visto nessas soluções verticais que eles têm formulários estáticos, ou seja, não é possível editar os campos do formulário, ou que o processo não tem regras de execução. E isso você consegue resolver no Pipefy porque ele é uma ferramenta horizontal que permite você customizar de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Além disso, o Pipefy tem uma série de funcionalidades e configurações avançadas que permitem, entre outras, conectar processos para segurar um fluxo contínuo de informações, criar bases de dados de clientes e empresas, enviar e-mails automatizados, etc. A seguir, a gente já vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas funcionalidades. Gerenciando os seus processos de vendas no Pipefy, você vai assegurar os padrões de execução, ou seja, o gestor do processo vai ter certeza de que os processos da empresa estão sendo seguidos, resultando em regularidade e segurança, customização, como eu já comentei, que é possível customizar os processos de acordo com a realidade da sua empresa, o que demonstra o dinamismo e a flexibilidade do Pipefy, controle, que todas as informações dos seus processos podem ser extraídas em relatórios customizáveis, resultando em previsibilidade e transparência, e a integração, que você pode integrar diversos processos diferentes dentro do Pipefy, gerando agilidade e centralização das informações. Agora a gente vai falar um pouco sobre várias funcionalidades e configurações avançadas. Então, vamos falar sobre conexões, database, campo conexão, permissões, autofill, automações, modelos de e-mail, relatórios, Pipe Apps, subtítulos e layout resumido. A primeira funcionalidade que a gente vai falar é a funcionalidade de conexão, que ela permite criar conexões entre processos e databases ou entre databases, para criar tarefas, como por exemplo o log de ligações e reuniões que eu vou demonstrar para vocês, e as tarefas são vinculadas aos cards de cada uma das oportunidades. Então eu posso ter um card da empresa X e eu vou logando todas as ligações, todos os e-mails com detalhes nesse pipe secundário de atividades, que eu não vou fazer com que o meu pipeline de vendas fique cheio de cards que não são relevantes, e vou ter um pipe só para o controle dessas atividades, o que facilita bastante a extração de relatórios, etc. E a funcionalidade de conexão permite também
você conectar o fim de um processo ao início de outro, como eu vou demonstrar para vocês aqui, como a gente vai conectar o pipeline de vendas ao onboarding de novos clientes. A funcionalidade de database, como o próprio nome já afirma, permite que você construa bases de dados para armazenar informações, como o cadastro de clientes, empresas. No modelo a ser apresentado a seguir, a gente vai usar 2 databases, um para empresas e um para contatos, que permite alimentar e consumir informações das bases de dados, facilitando a gestão do relacionamento com os clientes. E bem bacana dessas nossas 2 databases é que um database de empresa é bem simples, tem só a informação da empresa, e no database de contatos existe um campo para conectar o contato à empresa. Então você já vincula, já tem tudo em database para fazer a conexão automática entre as informações. Até porque é possível que você tenha mais de um contato dentro de uma mesma empresa. Então, fazendo dessa forma, vinculando o contato à empresa, você consegue acompanhar melhor os clientes e as oportunidades no pipeline de vendas. O campo conexão, tem a mesma funcionalidade da conexão, só que a conexão pertence ao pipe, ou seja, com a conexão você pode criar cards a partir de qualquer uma das fases do seu pipe. Em qualquer momento vai ter um itemzinho onde você pode clicar e criar uma nova conexão, um novo card conectado ou um registro. O campo conexão, como ele é um campo, ele pertence a uma fase específica do seu pipe. No nosso caso, a gente vai utilizar 2 campos do tipo conexão no processo de vendas, no start form do processo de vendas, para vincular registros de empresas e contatos e acompanhar as atividades do ciclo de vendas. As permissões. O Pipefy oferece diferentes níveis de permissão nos planos Business e Enterprise para um melhor gerenciamento dos processos. Você pode, por exemplo, usar uma permissão que a gente chama de visão restrita para filtrar a visualização dos processos, para que cada vendedor ou que cada gerente de conta de Customer Success tenha acesso somente às suas oportunidades. Quando a gente seleciona a opção de visão restrita, a pessoa só vai visualizar os cards que ela criou ou os cards que foram marcados para ela como responsável. Então, dessa forma, você consegue gerenciar todas as oportunidades de todos os vendedores no mesmo pipeline, mas cada vendedor só vai ter acesso às próprias oportunidades. Dessa forma, o gestor tem a visão de admin, então ele pode gerar os relatórios com todas as oportunidades ou relatórios específicos para cada vendedor, enquanto que os vendedores só acessam as próprias oportunidades. Autofill é uma configuração avançada de conexões e de campos do tipo conexão que permite otimizar o processo linkando campos que são preenchidos automaticamente em diversas situações. Como eu vou demonstrar para vocês, toda vez que eu for criar uma tarefa, ele já vai vir com o responsável da tarefa linkado do card. Então, o responsável pela oportunidade de vendas vai ser responsável automático pela tarefa e o campo de área já vai vir preenchido como vendas ou como Customer Success, para a gente poder filtrar facilmente no pipe de atividades quais informações pertencem a cada área. Automação é uma funcionalidade que a gente fala bastante aqui no Pipefy, que muita gente usa e otimiza bastante o tempo, que nesse caso a gente vai usar na situação de automatizar a conexão do fim da fase ganho do pipeline de vendas com o começo do processo de onboarding de novos clientes. Fazendo essa automação, essa conexão junto com a automação, você economiza bastante tempo porque não tem uma necessidade de você chegar no fim do processo, ir lá, clicar no botãozinho e criar um novo card conectado. Esse card já vai ser criado automaticamente e dentro das informações desse card novo, no processo de onboarding de novos clientes, você consegue clicar para acessar o histórico dessa oportunidade no pipeline de vendas. Então facilita muito na manutenção do histórico, das informações, etc. Outra funcionalidade que a gente vai utilizar são os modelos de e-mail. Essa funcionalidade é bem prática, ela permite você criar modelos de e-mail que podem ter o conteúdo estático, ou seja, sempre é enviado o mesmo texto, ou conteúdo dinâmico, que busca as informações do seu pipe, dos campos do seu pipe. Ou seja, eu posso usar no meu processo de vendas, criar um e-mail automático de follow-up que vai ser enviado sempre que o card entrar na fase de follow-up, e eu posso incluir conteúdo dinâmico, como o nome do contato, o nome da empresa, ou várias outras informações que você criar. Desde que tenha informação em um campo, você consegue incluí-lo num modelo de e-mail. Os relatórios. A funcionalidade de relatórios ela é muito importante para a gestão de qualquer tipo de processo,
mas ela é especialmente relevante no gerenciamento de vendas e CRM, porque ela permite que você crie e salve diferentes relatórios que vão filtrar as informações exibidas para que você consiga acompanhar as métricas relevantes para o seu processo. Como, por exemplo, no pipeline de vendas, eu posso entrar lá e falar quantas oportunidades, o valor total de oportunidades que foram vencidas nesse mês por uma pessoa específica ou por um vendedor específico. Eu posso checar sempre que eu quiser quantas oportunidades estão na fase de proposta ou na fase de negociação e por aí vai. A gente vai passar meio por cima também falar sobre os Pipe Apps, principalmente da visão de calendário, que permite que você visualize num calendário todos os cards que tenham a data de vencimento definida, facilitando no acompanhamento, e também algumas integrações nativas com o Slack, o Google Hangouts e o Appear.in, que ajudam bastante. A integração nativa com o Slack envia notificações, aí você pode escolher entre uma lista de notificações que você quiser receber, sempre que algo acontecer com o card neste pipe, o algo é o que você determina, então pode ser o card foi movido, foi deixado um novo comentário, o card ficou atrasado, ficou expirado, etc. E essas notificações são enviadas para um canal do Slack. Com o Google Hangouts e o Appear.in é bacana porque ela já cria um link direto para que você possa acessar e fazer as ligações. Então você faz lá o seu login com o Google ou o Appear.in e sempre que você clicar na barrinha superior, ele já vai te enviar direto para a tua sala estática do Google Hangouts ou do Appear.in. Subtítulos é uma configuração do pipe que você pode editar nas configurações de cada pipe para que seja possível visualizar facilmente as informações que são relevantes para o seu processo sem a necessidade de abrir os cards para consultar os dados. Ou seja, é aquela informação que fica exibida no card fechado no dashboard do seu pipe. O layout resumido também é uma configuração do pipe, que está disponível no pipe e no database, em que você consegue editar a configuração de visão resumida para determinar quais as informações serão exibidas quando o card ou o registro for conectado. Ou seja, essas informações que aparecem aqui no nome do contato, eu escolhi esses campos específicos do database na visão no layout resumido, para que toda vez que eu abra um card, já apareça essas informações que eu quero ver na lateral do lado esquerdo do card. Falando um pouco sobre o nosso processo agora, a gente vai exemplificar a utilização do Pipefy para o gerenciamento de processos de vendas e CRM, demonstrando um processo de venda simples, que vai englobar 3 pipes integrados entre si, vai ser o pipeline de vendas, o onboard de novos clientes e o pipe de atividades. Além dos 3 pipes, a gente vai utilizar 2 databases, que também são interligados, conforme eu comentei com vocês, um sendo o cadastro de empresas e o outro cadastro de contatos, e a estrutura geral do processo funciona da seguinte forma. Os pipes e databases estão interligados através de conexões e campos do tipo conexão, para garantir o fluxo contínuo de informações em todas as fases do processo. Nosso processo vai funcionar da seguinte forma. Toda vez que eu criar uma nova oportunidade no pipeline de vendas, eu vou poder usar os campos do tipo conexão para selecionar entre os registros existentes ou criar novos registros nas databases de contatos e empresas. Então, nesse ponto do processo, a conexão, o campo conexão é uma via de 2 mãos. Ou seja, eu posso tanto só buscar a informação que já existe nos databases ou inserir novas informações. Ao longo de todas as fases do pipeline de vendas, você pode usar uma conexão. Lembra como eu comentei com vocês que a conexão está disponível em todas as fases do processo, com o pipe de atividades, e o pipe de atividades já vem com o preenchimento automático das informações que eu comentei com vocês, para manter um registro de ligações, reuniões e e-mails trocados com o cliente. Ao final do pipeline de vendas, ou seja, quando uma oportunidade entrar na fase ganho, a gente setou uma automação que vai automaticamente criar um card conectado, usando as funcionalidades de conexão e automação no pipe de onboarding de novos clientes, já buscando as informações relevantes no pipeline de vendas. O pipe de onboarding de novos clientes, no momento que a gente configura a automação, ele já busca automaticamente o registro do contato e da empresa. Nesse ponto do processo, ou seja, no onboarding de novos clientes, não é possível você criar novos registros, porque os registros devem ser inseridos no momento da criação da oportunidade de vendas. Então, para que a oportunidade possa ter passado por todo o processo do pipeline de vendas e entrado no onboarding de novos clientes, é necessário que esses registros já tenham sido criados.
Por isso que a gente não permite que se criem novos registros no onboarding de novos clientes. E assim como no pipeline de vendas, existe uma conexão entre o pipe de onboarding de novos clientes com o pipe de atividades para que você consiga manter um log das interações com os clientes. Tem também o preenchimento automático para criar novos cards com responsável e área preenchidos, que facilita a identificação das atividades de cada processo. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês, pessoal. O Pablo Ramírez disse que em Outbound tem soluções que disparam 4 e-mails diferentes com gap de 5 dias entre eles para ir qualificando o prospect. Como é possível fazer isso no Pipefy usando diversas etapas no pipe de Outbound? Pablo, a gente consegue fazer isso usando e-mail templates, que eu vou demonstrar para vocês, e também usando uma automação que é baseada nos alertas de atraso. O alerta de atraso, a gente consegue configurar um alerta de atraso para cada fase. Então, assim, se eu tenho, são 4 e-mails diferentes, o gap é de 5 dias. Então, o alerta de atraso da primeira fase vai ser de 5 dias, e quando ele for, essa automação for disparada e o pipe for movido para a fase seguinte, vai ser disparado o primeiro e-mail. No segundo também, eu coloco um gap de 5 dias, para que, com um alerta de atraso de 5 dias, quando esse alerta for disparado, o card move para a próxima fase, já dispara um e-mail automático e assim por diante. A gente consegue, inclusive, configurar o e-mail template para que as respostas que o usuário enviar para o e-mail fiquem logadas dentro do card. Então, você consegue realmente fazer o acompanhamento do processo de outbound usando a funcionalidade de e-mail template e de e-mail messaging, que é a funcionalidade de envio manual de e-mails. Vamos à demonstração do nosso processo. Conforme eu comentei com vocês, serão 3 processos, 3 pipes distintos envolvidos. O primeiro, o pipeline de vendas. O segundo, o onboarding de novos clientes que vão estar conectados. E o terceiro, o pipe de atividades do time, que serve para a gente gerenciar as atividades, tanto do pipeline de vendas, do time de vendas, quanto do onboarding de novos clientes. O primeiro processo que a gente vai explorar é o pipeline de vendas, que ele vai ter mais funcionalidades para a gente apontar aqui. Como eu comentei com vocês, tem os apps, aqui tem a visão de calendário, que você muda a visualização do seu pipe, em vez de ver ele como Kanban, você vê aquele como calendário. Eu posso clicar aqui para abrir o card, e aí eu consigo ver que ele está marcado para determinado dia, porque era a data de vencimento que foi colocada nele. E no decorrer do processo você pode ir configurando novas datas de vencimento para que o card vá aparecendo sempre numa fase seguinte. E também aqui tem o ícone do Hangout, que é para você, quando você clica nele, você já acessa a sua tela do Google Hangouts. Conforme eu comentei com vocês, esse pipe está conectado através de conexões a 2 pipes. Pipe de onboarding de novos clientes, que a conexão ela é automatizada, então a gente não configurou nada de preenchimento automático das informações, e o pipe de atividades, que aqui nas opções avançadas a gente configurou os campos da seguinte forma, para que o nome da empresa já vá automático para o campo de atividade, o nome do responsável também, e a área a gente inseriu um conteúdo estático como vendas. Agora a gente vai ver aqui no formulário de início como ele funciona. Vocês vão ver que é bem simples, tem o nome da empresa, onde a gente vai selecionar um registro existente ou criar um novo registro, nome do contato, mesma forma, o responsável. Então eu vou vir aqui, eu posso pesquisar entre os registros existentes, eu não encontrei o que eu queria, então venho em adicionar. Beleza? Criei o registro da empresa X. Aí eu venho aqui em nome do contato e vou criar um contato para essa empresa. Então a gente vai adicionar. E no campo de empresa, a gente vai selecionar e buscar entre as empresas existentes. Aqui eu tenho a empresa X, está vinculada. Beleza, criei o registro e vou me adicionar como responsável. Quando eu venho aqui, crio a nova oportunidade. Vocês podem ver, conforme eu comentei com vocês, que aqui na lateral ele mostra os registros, então o registro da empresa X e o registro do contato em databases diferentes. Aqui na visão do card fechado também a gente consegue acessar os registros. E aqui a gente criou uma automação secundária, pessoal, que ele atualiza, busca para cá o e-mail do contato, de dentro do registro do database, e o telefone também. Como eu não preenchi o telefone lá, ele não puxou.
mas eu coloquei, o motivo pelo qual eu criei essa automação para preencher campos automaticamente é para que eu possa usar esse e-mail do contato para enviar modelos de e-mail automatizados. E também para que ele fique exibido assim, dessa forma, no pipeline de vendas. Ao ter os databases conectados já no formulário de início do nosso pipeline de vendas, a gente garante com que seja criado um registro da empresa e do contato, facilitando muito na gestão de relacionamento com o cliente mais lá para frente, porque a gente já tem um lugar que centraliza tudo que é ligado a essa empresa ou tudo que é ligado a esse contato, que facilita bastante. Quer ver? Só vou mostrar aqui para você os databases. A gente tem 2 databases, um de empresas e um de contatos. Eu vou entrar aqui no database do Pipefy. Quando eu clico no registro, ele abre o registro, ele fala o nome da empresa, quando ele foi criado, ele fala aqui o card no pipeline de vendas, o pipe no onboarding de novos clientes e também todas as atividades que foram criadas tanto em vendas, aqui vendas, ou em Customer Success. Vocês podem ver aqui todos os registros, né, das empresas que a gente tem criados, e ao acessar o registro do contato, a gente pode ver da mesma forma todas as informações do contato, o registro da empresa a qual ele é ligado e todos os cards que são conectados a esse contato específico em todos os processos. Isso facilita bastante a centralização das informações. O Alisson Laurindo perguntou se já é possível utilizar o campo do database para usar um template de e-mail. Quero dizer, utilizar campos como e-mail e nome no database e vincular isso a um template de e-mail. Alisson, no momento a gente consegue criar sim um conteúdo dinâmico para o campo de conexão, né? O campo de conexão com o database, mas no momento a gente só consegue exibir a informação que é utilizada como título do database. Nesse caso aqui é o nome do cliente, o Giovanni. Para que você possa usar os demais campos, você pode fazer da forma como eu demonstrei, que é automatizando o preenchimento de campos separados numa fase do seu pipe com essas informações que você quer usar no template de e-mail. Então, dessa forma você não gera nenhum retrabalho, porque a criação dele é automática. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó, e-mail do contato do database e o telefone de contato do database. Eu estabeleci que quando um card for criado no pipeline de vendas, o campo vai ser atualizado no próprio pipeline de vendas. E esse campo que eu determinei para atualizar, aqui eu consigo pegar a informação de dentro do database. Então ele busca lá a informação do database e já joga automaticamente dentro de um campo no nosso pipeline de vendas, que foi como eu fiz. Aqui vocês podem inclusive ver que ele já fala aqui na descrição, ó, que o valor é preenchido automaticamente. Então com essa automação eu faço com que a informação do database no momento da criação já seja inserido num novo campo para que eu possa usar ele como conteúdo dinâmico num template de e-mail. A seleção de responsável, pessoal, pelas oportunidades, ela pode ser feita manualmente, como a gente faz aqui no Start Form desse pipe, ou a gente pode criar diferentes regras de automação para que, por exemplo, se eu tiver diferentes tipos de oportunidades, diferentes indústrias, a oportunidade já seja designada automaticamente a um vendedor específico. Então, como eu comentei com vocês, ela pode ser feita manual ou automaticamente. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comentei sobre as configurações do pipe. Aqui a gente tem o que é o título do card, que é o nome da empresa, que ele pega lá no database, e os subtítulos que são exibidos na visão do card fechado é o valor do deal, o e-mail do contato, o telefone do contato e o nome dele, para ficar fácil de quando você precisar mandar um e-mail rapidinho, você não precisa abrir o card para consultar essas informações. E o layout resumido, que ele é exibido quando o card é conectado, eu vou mostrar para vocês no pipe de onboard de novos clientes, tem o valor fechado, o responsável e a fase atual. Aqui o que eu comentei com vocês das permissões, pessoal, a gente clica aqui nesse ícone para ver os membros do pipe e vocês podem ver que eu sou administradora do pipe e todos os demais usuários estão com a funcionalidade de visão restrita. Ou seja, cada um deles só vai ver os cards que eles mesmos criaram ou que foi designado para ele. Além dessas permissões, a gente tem a de admin, que pode criar e editar cards, também editar as configurações do pipe. O membro, que pode ver todos os cards, criar novos cards, visualizar os existentes e movê-los pelo pipe.
A visão de apenas Start Form, que a pessoa só pode acessar o formulário de início. A visão restrita, que é o que eu comentei com vocês, que permite criar novos cards, mas só visualiza ou edita os cards que ele foi criador ou foi responsável. E somente leitura, que pode ver todos os cards e fazer comentários, mas não pode editá-los. Aqui, pessoal, conforme eu comentei com vocês, a gente consegue ver, inclusive, as atividades que estão vinculadas a este card. Então, eu vou abrir aqui o card. Quando eu clico aqui, ó, eu editei a visualização do nosso pipe para que ele mostre no card. A gente pode vir aqui, ó, no fim. Tem clique para customizar e escolher o que você quer que seja exibido no ladinho esquerdo do card. Eu escolhi exibir as atividades para a gente manter um controle mais fácil e não precisar entrar. Mas caso você não opte por exibir dessa forma, basta clicar aqui em atividades, que ele já vai mostrar as atividades do time que foram criadas lá a partir desse card. Então eu vou clicar aqui em novo para criar uma nova atividade e ele vai abrir o formulário do pipe. Então vocês podem ver que a empresa já veio conectado automaticamente. Eu tenho as ações aqui disponíveis, vou colocar um e-mail que foi enviado hoje, a descrição, e-mail de follow-up. O responsável já é criado já é buscado automaticamente pelo responsável do card e a área já é preenchida automático conforme aquela configuração da conexão que eu mostrei para vocês. Eu venho aqui, crio o card, beleza, ele apareceu aqui junto com as demais atividades que já tinham sido criadas, ligadas a essa oportunidade de vendas. É bacana a gente usar essas opções de autofill, pessoal, porque a gente pode criar tanto as atividades a partir do pipe de vendas, quanto a partir do pipe de Customer Success, dentro do mesmo pipe de atividades e só filtrá-las usando, a gente pode usar os relatórios ou usar as visualizações para filtrar elas de acordo com o departamento. Isso é bem bacana porque evita que a gente tenha vários pipes dispersos para gestão de atividades, para gerenciar quando a necessidade é só que você possa filtrá-los usando os relatórios depois. Aqui, pessoal, na fase proposta, eu vou mostrar para vocês, ó, vocês vão ver aqui que tem um campo que ele não aparece como os demais, ele não aparece abertinho assim. Esse campo a gente selecionou uma opção que a gente chama de Minimal View, que ele transforma um campo num link e que permite que a gente diminua muito o tamanho de uma fase, ou seja, se você tem diversos campos que podem ser opcionais numa determinada fase, a gente pode usar aqui o Minimal View para fazer com que eles não deixem o formulário de início ou a fase muito compridos. Então eu posso clicar aqui e ele já abre o campo normalmente. Isso é bem bacana realmente para diminuir a fricção no preenchimento de formulários muito longos. Então se você tem campos que são opcionais, você pode selecionar aqui, ó, na edição do campo, a opção de visualização compacta ou Minimal View, que faz com que o campo fique dessa forma encolhidinho. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os relatórios que eu já deixei pré-configurados nesse pipe, que são bem bacanas para a gente fazer o acompanhamento das oportunidades do nosso pipeline, dos deals que foram fechados, etc. Eu vou abrir esse aqui para mostrar para vocês, ó, que é o valor total em proposta, e vou abrir também os deals fechados nesse mês por um vendedor específico. Deixa eu ver aqui as perguntas que foram feitas. O André Augusto de Oliveira Kovaleski perguntou se ele consegue ir adicionando novas informações no database. Por exemplo, pretendo fazer 100 reuniões no ano, mas não sei exatamente com quais empresas serão. Pode sim, André. Você pode adicionar novos registros através do próprio database. Então eu vou abrir aqui o database e clicar em criar registro, ou utilizando os campos conexão para ir criando à medida que você for gerando as oportunidades, você vai criando registros direto no database, sem precisar se preocupar com quando isso vai ser feito. O Thiago Rodrigues comentou se ele pode preencher automaticamente e-mail e telefone através de automação agora. Sim, Thiago, e é bem simples a gente criar essa automação para que você já busque as informações relevantes do registro, que às vezes não são todas as informações que são relevantes para o seu processo ou para uma determinada fase do processo. Então a gente pode configurar vários campos para que eles sejam preenchidos automaticamente e possam principalmente ser usados como conteúdo dinâmico nos e-mails template. Aqui, pessoal, para ver o valor total que está na fase proposta, eu escolhi aqui os campos que eu desejava exibir, então só o título, que é a empresa, a fase atual proposta, os responsáveis e o valor do deal. É importante aqui, ó, que a gente consegue, supondo se eu quero saber o valor total ou eu quero saber o valor médio dos deals. Eu posso mudar essa opção aqui nesse campo de somatório. Como eu quero saber o valor total,
que está na fase proposta, eu clico aqui e seleciono nos filtros na lateral que a fase atual é proposta. Esse é simples, não filtra muito a informação. Já nesse outro pipe, eu quero saber a quantidade de deals fechados no mês pela vendedora Isabelle, no caso eu. Então eu venho aqui e especifico que eu só quero ver os deals em que o responsável seja a Isabelle. E aqui, pessoal, eu escolhi por exibir tanto o valor inicial do deal quanto o valor que foi fechado. Então eu posso mexer aqui da mesma forma que eu falei para vocês. Eu quero saber o valor do deal médio, que era o valor proposto, e o valor que for fechado, pra gente fazendo essas comparações. O André fez uma segunda pergunta, diz que tem uma outra dúvida. Geralmente vai salvando o histórico dos follow durante o ano nos comentários do card, que é uma empresa. Você indicaria fazer isso de outra forma? André, é bastante prático você usar os comentários, porque eles ficam dentro do card. Mas se você for usar dessa seguinte forma que a gente propôs, usando uma conexão com o pipe de atividades, você consegue extrair os relatórios de forma mais fácil e também visualizar pelo database todas as atividades vinculadas uma empresa específica. Então você pode sim usar os comentários, só que a gente ainda não consegue exibir os comentários nos relatórios. Enquanto que quando a gente vem aqui no pipe de atividades, eu consigo entrar aqui nos relatórios desse pipe e filtrar pelas atividades específicas de cada um dos departamentos no mês. Então, usando a conexão e um pipe secundário, fica mais fácil de você fazer o acompanhamento dos follow-ups do que usando só os comentários. Mas usar os comentários também é uma forma de fazer esse acompanhamento. Aqui só voltando, pessoal, que eu falei dos nossos relatórios, esses filtros que a gente utiliza, eles podem ter um valor absoluto, ou seja, eu venho aqui dizer que ele foi criado posso escolher os períodos, né, que são absolutos. Então, hoje, ontem, essa semana que ele atualiza automaticamente. Então, semana seguinte, ele vai mostrar os deals que foram criados naquela semana, e não nessa semana em que a gente está. Ou a gente pode escolher valores relativos, então, antes de tal dia ou depois de tal dia, e valores absolutos. Então, eu quero escolher numa data específica ou depois de tal data, que daí a gente consegue filtrar as informações de acordo com aquela informação que a gente busca. Aqui, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Antes de eu mostrar o pipe de onboard de novos clientes, eu vou mostrar para vocês a automação que a gente criou para conectar o fim do pipe com o outro. Como eu já mostrei para vocês, a gente tem uma conexão entre o pipeline de vendas e o onboard de novos clientes. Então a gente vem aqui, nessa automação que foi criada, que ela especifica que quando um card for movido no pipeline de vendas para fase ganho, um novo card conectado vai ser criado no pipe onboard de novos clientes com essas informações. Ele já vai buscar todas as informações nas fases do pipeline de vendas. Então, o nome da empresa, que é o registro do database, já vai ser buscado. Nome do contato também. E-mail do contato ele já busca direto do database. E o valor do contrato, que é o necessário para dar início a esse pipe secundário que a gente tem. Então, eu vou vir aqui no pipeline de vendas, vou abrir um deal em negociação, vou falar que ele foi ganho. Deixa eu ver aqui qual era o valor da proposta. A gente pode entrar aqui nos campos anteriores, então a gente pode ver qual foi o valor do deal. Então eu vou colocar aqui o mesmo valor, 27 mil, e vou mover ele para ganho. No momento em que eu movo esse deal para ganho, a gente pode vir aqui, já abrir o mesmo card e vai ver aqui ele tem as atividades, e se a gente clicar em onboard de novos clientes, a gente vai ver que já foi criado o card lá. Quando a gente clica aqui, a gente vê as informações que foram passadas para o pipe de onboard de novos clientes. No nosso pipe de onboard de novos clientes, eu vou mostrar para vocês aqui, na fase de recepção, a gente tem um modelo de e-mail configurado, como eu comentei com você. Então a gente vem aqui, templates de e-mail, e-mail de boas-vindas. Entrando aqui, a gente consegue ver de que forma foi configurada. Eu selecionei o modelo que eu já tinha criado, que eu já vou mostrar para vocês, o e-mail de boas-vindas. O nome do remetente é o nome do responsável pelo card, de forma que você personaliza os e-mails enviados de boas-vindas com o nome já do gerente de conta, dessa conta específica. Então já vai com o nome e o e-mail para que seja respondido. Ou aqui, caso vocês desejem, no caso era lá do nosso follow-up, eu podia vir aqui e gerar um conteúdo dinâmico, que é o e-mail do card, de forma que se a pessoa for responder a esse e-mail template, ele já vai ficar salvo dentro do card. E o endereço para
do destinatário. Aqui a gente vem a fase Start Form e a propriedade e-mail do contato. Ele já vem aqui, colamos certinho e a gente vai especificar que enviar quando os cards entrarem nessa fase. Vamos salvar. O texto desse e-mail, pessoal, é um texto bem simples, usando alguns conteúdos dinâmicos. Então, o nome do novo cliente, o nome da empresa. Então, olá, fulano, estamos muito felizes que vocês agora fazem parte do nosso time. Será um prazer ajudar o nome da empresa a atingir seus objetivos utilizando os nossos serviços. Então, daí a gente assina como time de Customer Success e o nome da empresa. No nosso caso aqui ficaria Pipefy. Voltando lá no Pipe, eu pego aqui um card que foi criado, vai abrir, responder as informações e mover ele para a fase de recepção. Quando ele é movido para essa fase, a gente consegue acessar aqui e ver que o e-mail de boas-vindas foi enviado para ele no dia 29, às 3h45, na fase recepção. Dessa forma, a gente consegue fazer um acompanhamento de todas as atividades. É bastante importante, pessoal, a gente frisar que em todas as fases do pipe, tanto do pipeline de vendas quanto do onboard de novos clientes, a gente sempre inclui novos campos do tipo data de vencimento para que ele vá atualizando o posicionamento do card na nossa visualização de calendário. Então, os únicos cards que serão exibidos no calendário são aqueles que têm datas. Então, aqui eu clico e posso ver que a data de implementação, data de treinamento, que é uma data de vencimento, foi há 2 dias atrás. Então, daí, quando eu movesse o card para a fase seguinte, eu já iria atualizar para a próxima ação com esse card e assim por diante. Nesse pipe de onboard de novos clientes, a gente também usa a permissão de visão restrita para que cada membro do time veja os seus próprios cards. Então, eu posso vir aqui um por um e editar para a visão restrita, de forma que esses usuários vão ver só os seus próprios cards, ou deixar quem eu quiser, quem tem interesse em ter uma visão geral do processo, para que possa acessar todos os processos. Nos relatórios, pessoal, é bacana a gente, no que diz respeito a Customer Success, é bacana a gente fazer, supondo eu tenho um relatório para cada um dos meus gerentes de conta. Então, abrindo aqui, eu quero ver quais são as contas do Tomás. Eu filtro bem simples, dizendo que eu quero só ver o que os cards pelos quais o Tomás é responsável, ver o valor do contrato e aqui inserir as informações relevantes. Nome do contato, nome da empresa, fase atual, etc. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês de forma mais completa o nosso pipe de atividades. Só um momento. Aqui, pessoal, conforme eu comentei com vocês, a gente usa o mesmo pipe para registrar as atividades dos dois pipes, ou seja, do pipeline de vendas e do onboard de novos clientes. Então, quando eu vejo aqui, eu posso ver a qual empresa esse card foi vinculado. E aqui a gente pode ver que esse aqui, ele mostra que é da área de vendas. Rolando mais lá para baixo, eu posso ver outros cards que são de Customer Success. Isso, pessoal, permite com que a gente faça uma gestão mais completa de todas as atividades, de todos os times dentro do Departamento Geral de Vendas, e eu posso fazer diferentes relatórios. Então, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Esses relatórios que eu gerei foi filtrado da seguinte forma. Eu filtrei pela área e filtrei também pelo tipo de atividade. Então, nesses dois primeiros, a gente vai ver as ligações que foram feitas por CS e por vendas, e nos seguintes as reuniões. Então, eu quero ver só as ligações de CS do mês atual. Então, eu venho aqui, digo que eu só quero ver os cards criados neste mês, em que a ação é ligação e que a área contém Customer Success, de forma que aqui eu só vou ver realmente os cards que são relacionados. Clicando aqui, ele abre o card numa nova aba, mas agora não é relevante. Mesma coisa para vendas, a única diferença aqui que eu mudei é a área para vendas, e mesma coisa com reuniões. Então aqui eu vejo só as reuniões do time de CS nesse mês e as reuniões do time de vendas nesse mês. Aqui, pessoal, só uma configuração que ficou faltando eu mostrar para vocês é aqui nas configurações da tabela. Eu posso vir aqui nas opções avançadas e editar aquele layout resumido que eu comentei com vocês. Então eu quero que exiba a fase atual em que está o card ou os responsáveis. Na nossa outra database aqui que tem mais informações, eu posso colocar mais campos para serem exibidos quando é linkado dentro do card. Então aqui eu selecionei o e-mail, o telefone e a empresa. Então quando eu vou lá no pipeline de vendas e vou abrir aqui um card, vocês vão ver que está exibido o e-mail, o telefone e a empresa dentro desse registro no pipeline de vendas. Aqui, ó, pessoal, esse é o registro. Então ele mostra o e-mail
e o telefone e a empresa, conforme a gente configurou no database. O Mário Cândido perguntou se dá para colocar imagem no template de e-mail. Dá sim, Mário. A gente tem no nosso conteúdo de ajuda, se você buscar por e-mail template, vai ter um conteúdo específico ensinando como que você pode fazer para personalizar os templates de e-mail utilizando HTML e Markdown. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, How to Customize Email Templates. E aqui a gente mostra tudo que você pode fazer. Então você pode personalizar o seu e-mail usando uma série de códigos para que ele fique de acordo com o que você deseja com as informações. Então a gente vem aqui como adicionar imagem, tem aqui inclusive falando como centralizar a imagem. Gostaria de agradecer muito a participação de todos. Muito obrigada a todos pela participação e tenham uma ótima tarde.